Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje teremos uma live sensacional com a Paula Fabbri. Vou esperar ela entrar aqui online para que ela mesma se apresente, conte um pouquinho do know-how, da bagagem dela. Mas é uma coisa muito importante que a gente vai falar hoje, que é sobre inteligência emocional para empreender. Eu até comentei em alguns vídeos, alguns stories que eu fiz agora há pouco, antes de começar a live, que é o seguinte: eu conheci já muitos empresários muito bem-sucedidos, pessoas realmente com uma capacidade psicológica, mental, fora de série, para ganhar dinheiro, para fazer as coisas acontecerem. E quando eu conversava com eles, sabe aquela pessoa que você fala, nossa, se eu tiver um dia 50% da capacidade intelectual dessa pessoa, eu já vou ser a pessoa mais feliz do mundo? Pois é. Essa era a pessoa, essas pessoas eram algumas que eu estava conversando na época. E nesse momento, eu tentava entender e entender qual é o hackzinho que a pessoa tinha, o que ela fazia de especial para ter chegado onde chegou. E basicamente todas elas têm uma mente muito forte. Então a gente vai falar com a Paula sobre isso e dar várias dicas para vocês de como um empreendedor tem que usar a mente como ativo, precioso para que as coisas aconteçam. Paula já chegou aqui com ela. Vamos lá. Deixa eu ver se ela já aceitou aí. Oi, boa noite. E aí, Paula, tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada pelo convite, primeiramente. Por nada. Você sabe que eu sou seu fã, eu te sigo já há bastante tempo, sempre Obrigada. interajo lá. E falei, putz, eu acho que uma das pessoas que é fundamental a gente conversar sobre isso, uma das pessoas que faz sentido bastante a gente conversar, até por eu acompanhar teu conteúdo e gostar bastante, falei, é a Paula. Então, obrigado primeiro, eu que te agradeço por ter aceitado o convite, viu, Paula? Imagina, com muito prazer. Eu tava adiantando aqui para o pessoal que vai ser bem legal essa live, que eu vou contar até alguns casos, alguns cases meus próprios, sabe? De coisas que eu vou contar real, assim, vou abrir alguns acontecimentos e coisas que eu fiz, que olhando para trás eu deveria ter tido outra atitude, totalmente diferente. Queria que antes de a gente começasse a falar sobre esse tema tão importante, que você inicialmente falasse um pouco sobre você, qual é a tua área de atuação, como que você tem atuado no teu Instagram, até para o pessoal te conhecer também. Dá um overview pro pessoal aí. Vou dar um geralzinho, então. Em geral. Na verdade, minha formação é Direito, eu trabalhei 4 anos como advogada. Depois eu fui empreender, aí eu tive uma empresa de importação. Quando eu fechei a empresa de importação, Caramba, de eu já importação? Eu sou formado Eu com já... exterior. Sério? Sério, que legal. É um mundo É um mundo à parte, né? paralelo, né? É. Aí, quando eu fechei a empresa, eu já estudava muito sobre inteligência emocional, sobre análise comportamental, porque eu era dona de empresa, eu precisava gerenciar o pessoal, equipe de vendas. Eu comecei a estudar para entender e amadurecer o meu emocional para dar conta do recado. Uhum. E quando eu fechei a empresa, por N situações, eu falei, cara, eu não quero mais voltar para o direito. Eu acho que eu vou por aqui, porque muita gente já me pedia conselhos de finanças, o que eu faço nesse caso, nessa empresa, com funcionário. E comecei a estudar mais, então hoje em dia eu atuo na área de consultoria financeira e de análise comportamental. Boa. Aí se a pessoa às vezes precisa aprofundar, fazer um coach, eu consigo fazer o coach pessoal, o coach profissional, fiz todos os cursos, todas as certificações que precisa fazer. E aí eu trabalho com aquele ADV Index, que é hoje em dia das ferramentas de análise comportamentais mais profundas do mercado. Então a gente analisa os valores, os comportamentos e as competências da pessoa. É uma metodologia ou é um sistema? É um sistema. Eu mando, a pessoa tem interesse em fazer, eu mando um link para ela, ela responde uma série de perguntas. Essa série de perguntas vai gerar um relatório de 72 páginas sobre a personalidade dela. Caramba, que show! Aí, a partir desse relatório, que me vem um monte de gráficos, um monte de informação, aí eu faço 2 devolutivas para explicar tudo para a pessoa. Às vezes, muita coisa que a pessoa faz errado, não tem muita certeza. A hora que eu pego a análise comportamental, eu já começo a clarear um monte de situações para ela melhorar o seu posicionamento profissional e muitas vezes até pessoal. Então, ela te dá os seus motivadores, o que te brilha. Às vezes a pessoa está lá lidando com estética. A estética não é o motivador dela. O motivador dela é mais teórico. Eu falo, você não vai pro lado de cá, você precisa pro lado de cá. Então é muito melhor para direcionar. Isso, porque eu já fiz alguns testes nesse padrão assim, já fiz o DISC e tudo mais. Cara, é um negócio de louco.
Parece O parece primeiro que um deles é o espião entrou na DISC. sua vida nos últimos 10 anos e está lá sabendo de você mais que você própria. Muito louco isso, né? Exatamente. Esses dias um cliente meu chegou, olhou para mim e falou assim: Bom, agora que você me deu uma monografia da minha vida, E deixa eu é me mesmo. autoestudar, Legal. depois eu te ligo. E você tem um programa que pessoa, não necessariamente que a pessoa, talvez uma pessoa que está decidindo por qual faculdade seguir, etc., algum programa que a pessoa consiga contratar essa sua análise, esse seu sistema, além do teu coach por cima, algum programa que a pessoa contrate? Dá para contratar só análise comportamental. Eu tenho o pacote só da análise comportamental, que daí eu envio o link, a pessoa faz, e eu deixo em aberto duas devolutivas. A primeira tem que ser feita porque eu preciso explicar, e a segunda fica optativa da pessoa. Tem gente que lê todo o conteúdo, não tem dúvida nenhuma, não quer fazer a segunda. E tem gente que fala assim, não, eu preciso de uma segunda porque eu estou cheio de dúvidas. E Porque às vezes a pessoa às vezes precisa... clareia tanto que a pessoa precisa degustar Exatamente. melhor, né? Interpretar melhor. E às vezes daí se a pessoa precisa assim, não, eu preciso de uma terceira, de uma quarta, e daí a gente vai vendo como que dá para fazer, mas eu Fechou. consigo fazer só análise comportamental sem entrar em todo o processo de coach, sem problema algum. Para empreendedor, já estou maquinando coisa aqui. Imagina que eu estou fazendo uma entrevista de uma vaga muito importante para a minha empresa e eu gostaria de ter esse teu know-how mais o sistema aplicado para essa pessoa. Eu consigo contratar, fazer um plano corporativo para que você avalie meus funcionários ou, além de tudo, candidatos para alguma vaga? Dá para fazer. Essa ferramenta que eu uso, ela é paga. Mas quanto mais pessoas fecharem comigo, eu consigo negociar com a empresa que eu compro as senhas. Boa, show. Então, eu consigo melhorar os valores. E, consequentemente, quanto mais horas eu for ficar na mesma empresa, sem ter que me deslocar e tudo mais, eu também consigo melhorar os meus honorários. Exatamente. Show, perfeito. Então, se o pessoal se interessou, já começa a seguir a Paula aí. Legal. E aí, você contratou essa ferramenta, começou a aplicar toda essa inteligência emocional para os outros, além de tudo, né? Exatamente. Fiz, obviamente, primeiro comigo, né? Que eu falo que eu acho muito engraçado quem aplica nos outros e não aplica em si. Eu não consigo entender muito essa parte. Então, primeiro eu fui fazer comigo. Peguei e fiz, entendi tudo, prendi, falei, não, beleza, agora eu vou aplicar nos outros, que agora eu entendi. E é uma ferramenta, assim, gente, o diferencial, às vezes, que vê na vida profissional e pessoal da pessoa, só de eu passar, só de eu mostrar assim, o primeiro gráfico, a pessoa já olha e fala assim, nossa, gente, sou eu. E eu não tinha consciência que eu era desse jeito. Porque é uma visão de observador, muitas vezes, né? Porque a gente está dentro daquilo, acaba não conseguindo entender, não consegue se enxergar, e quando olha de fora fica muito mais fácil, né? Por sinal, é um dos exercícios, né, da PNL, que é você conseguir olhar o problema de fora. E a gente brinca muito nesse mundo de comportamentos, né? Que cada um tem seu óculos individual. Cada um se enxerga de uma forma específica. E não existe o certo e o errado. Só que muitas vezes você se boicota com o seu óculos. Então você pensa o quê? Desculpa? Você se boicota com o seu óculos que você usa. Esses dias, vamos supor, eu fiz até uma análise com uma amiga minha, então eu já conhecia. E ela falou assim para mim, nossa, mas eu sou extremamente emotiva. Eu falei, não, você não é emotiva. Você tem a necessidade de controle, o que é completamente diferente. Ela olhou assim dela, pera, preciso uns 10 minutos para absorver esse negócio. Mas é mesmo, porque a pessoa, é muito louco isso, porque também a pessoa, ela dá um significado diferente para as coisas, porque cada um dá o seu próprio significado. Exatamente. Né? E muitas vezes ela se apega nesse significado e acaba até muitas vezes repetindo alguns padrões familiares, né, na vida e tudo mais. É muito louco isso. A gente fala são os padrões emprestados, né? Então a gente tem a nossa zona de conforto está no que a gente já conhece. Sim. Então se a gente conhece uma situação de controle onde tudo é controlado, a gente tende a tentar controlar tudo porque aquilo é o nosso conforto. Por mais que muitas vezes a gente não concorde com aquilo, mas é a nossa situação de conforto. Então a gente repete aquele padrão, a gente pega e empresta de quem pra gente é conforto e repete ele para os outros. É muito louco. E vira uma bola de neve. É muito louco. Ô, Paulo, trazendo um pouco dessa inteligência emocional para empreendedorismo, olhando assim, claro que tudo que a gente vai falar aqui é a nossa percepção, né? A minha percepção é a percepção da Paula. Mas falando sobre a percepção da Paula, fazendo um print, talvez, sobre o universo do empreendedor, você acha que o empreendedor, ele tem... Acho que a Paula caiu, hein? Peraí. Oi. Não. Tô tá esperando, Paula?
Aham. tá? Você acha que o empreendedor, no geral, se fosse para a gente traçar o empreendedor como uma persona, você acha que ele está preparado emocionalmente? 90% O dos que 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 eu você conheço, acha? não. 90% dos que eu Não, conheço, eu né? diria que não. Não estão. É, é até assim, quando eu tive empresa, eu lidei com muito empresário diretamente, né? Até em outra seara, porque antes, quando eu era advogado, eu lidava de um jeito, e depois, quando você vira empresária, você lida de outro, e hoje eu lido de outro. E muitas vezes eu vi, assim, Uhum. situações que eu falava assim, gente, essa empresa tem tudo para dar certo, mas o gerente está estragando tudo, está É. acabando com tudo, porque ele não tem um autoconhecimento. E quando você não tem autoconhecimento, você tem vamos supor, uma situação que te irrite. Você não consegue contornar aquela situação e não se irritar. E você acaba descontando em todos os seus funcionários. A hora que você começa a descontar em quem está à tua volta, que é abaixo de você e deveria te respeitar, essas pessoas começam a ficar irritadas com você e deixam de te respeitar. E aí vira E algazarra aí vem uma total. bagunça. Aí Muito vira louco, bagunça. por, porque eu vejo assim empreendedores, Paulo, que, cara, tem aquele mesmo negócio, igual você falou, empresa com potencial, com mercado, crescendo. E às vezes eu vejo até sabe, uma ânsia do empreendedor em dar certo, em enriquecer, em vencer na vida, que são as próprias cláusulas que ele mesmo coloca na vida dele, né? Sim. Eu só vou ter sucesso quando eu chegar aqui, e esse aqui nunca chega, porque conforme vai chegando, é tipo a Dilma, né? Quando chega próximo, ele dobra Dobra a a meta. meta. Mas é isso, ele nunca chega nisso. E aí, muitas vezes, ele acaba colocando o próprio interesse, o interesse pessoa física, na frente do interesse pessoa jurídica. Uma empresa que. E você fala de gestão financeira, é legal que você também vai conseguir conversar sobre isso, porque muitas vezes a empresa que dá o dinheiro para o cara, e o dinheiro que ele está vendo lá, que ele poderia reinvestir no negócio, crescer o negócio, formar caixa e tudo mais, ele compra carro, ele troca de casa, ele vai viajar, e no final das contas, a empresa nunca acaba sendo a prioridade dele, porque a prioridade dele é o prazer. Que tem Esse é o muita gente famoso que, por ego. falta de inteligência emocional, fica descontando tudo no prazer. É um refém do prazer. E esse é o famoso ego. Eu vejo É, o- muito isso no empreendedor, sabe? esse é o famoso ego, inclusive, né? Porque. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Tá com um pouquinho de delay, mas Ah, tá beleza. dando para ouvir. O nosso ego, né? Principalmente quando a pessoa não se conhece, ela não entende quando o ego dela tá boicotando ela. Então, essa pessoa que gasta o dinheiro da empresa, ela pensa assim: não, essa empresa é minha. Os outros que se ralem, que trabalhem. Eu que sou o cabeça aqui. Eles que se virem. Eu vou bancar meu carro, eu vou bancar minhas coisas, e daí paga lá uma ninharia para os funcionários, que estão quem está se ralando para a empresa. É, E a hora que vê, perdeu tudo. Porque você queria ter mundos e fundos quando você não tinha nada. E é. da hora que você vê, você tem nada menos 100. E é o que a maioria dos empreendedores passam. Né? Exatamente. Então você tem que ter muito pé no chão, tem que se conhecer muito para saber dosar essa parte. Inclusive tem uma questão, né, que muita gente, geralmente quem faz isso é quem é muito inteligente. O cara que entende horrores, que tem assim, nossa, uma biblioteca dentro da cabeça, só que o emocional dele é catástrofe. É aquela pessoa que se perguntar assim, te diz tudo, mas não sabe lidar com um funcionário, não sabe lidar com um cliente difícil, não sabe ter jogo de cintura para arranjar um pagamento diferenciado. Ai, deu um problema, a pessoa se desconstrói inteira em cima de um único problema. E isso é muita falta de inteligência emocional. É muita E é falta de muito louco maturidade. porque a inteligência emocional, a maturidade, é uma coisa que é uma busca incessante, pelo menos para mim, assim, é um negócio incessante. Você nunca, eu sempre olhando para trás vejo que eu sou mais inteligente emocionalmente falando do que antes, mas eu vejo olhando, analisando o presente o quanto ainda falta. É muito doido isso. Um exemplo disso é o seguinte: tive uma infância eu tenho pais com características muito boas, assim, meu pai é um cara muitíssimo honesto, assim, extremamente honesto. Minha mãe é uma pessoa com extrema garra. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Só que por outro lado, eles tinham defeitos também. Meu pai é um cara extremamente cabeça quente. Mas assim, cabeça
É um pavio, ele não tem nem pavio, não chega a ser nem pavio curto. Ele é sem pavio. Sem pavio. E minha mãe é uma pessoa que quando ela colocava, eu lembro disso na minha infância, quando ela anotava as coisas que ela tinha que fazer num papelzinho, tudo que ela tinha que fazer no dia. E nós saíamos para fazer. Muitas vezes eu acompanhava ela no trabalho. E quando ela não conseguia cumprir aquilo, ela surtava. Surtava. E eu presenciei várias vezes minha mãe chorando porque ela não conseguiu cumprir tudo que ela colocou para fazer durante o dia. Quantas vezes eu acreditava, sem ter estudado a inteligência emocional, que isso passou a ser parte de mim por simplesmente ser filho deles, por DNA. E é muito louco, porque, na verdade, isso só é um padrão que você repete da sua família. E eu É o padrão enxergava emprestado. totalmente meu pai e minha mãe misturado em mim, assim. E foram coisas que eu fui quebrando e conseguindo me livrar disso. E é um exercício que até hoje, às vezes, vem. Uma necessidade de controle sobre todas as tarefas. Um cara que, isso eu tenho aprendido muito nos últimos tempos, a ter muito mais cabeça fria quando acontece alguma coisa. Porque eu, com 18 anos, eu quebrava celular jogando na parede. Coisas que eu vi, meu pai quebrou o pé chutando uma cadeira. Eu via isso e repetia. E hoje é uma coisa que eu consigo, graças ao estudo da inteligência emocional, passar por isso bem. Às vezes o ímpeto vem, só que eu consigo colocar a minha mente para trabalhar e reagir muito melhor. Por isso que a inteligência emocional, eu digo, até principalmente falando com o empreendedor, mudou minha vida. E vejo que muita gente não tem esse foco na vida, sabe, Paulo? É muito louco. Mas Quem veja, nunca olhou para isso? Por onde começa, na tua opinião? bom, primeiro deixa eu fazer um comentário sobre você, né? Veja que interessante que você viu um padrão repetitivo, você viu que aquilo te atrapalhava, você viu que você não ia chegar onde você queria se você continuasse nesse padrão e você foi em busca de mudar. O que acontece é que tem muita gente que vê o padrão, vê que não tá certo e não muda. É a pessoa que você vai ver assim, às vezes você olha aquele gênio, você fala, gente, mas se a pessoa não vai para frente, não vai muitas vezes porque ela vem com tantos bloqueios e bloqueios tão fortes, tão resistentes, que ela não consegue quebrar. Mas agora, por onde começar, né? Então, primeiro é enxergando seus padrões. Primeiro é vendo assim, beleza, o que eu não faço bem? O que está errado? O que está me incomodando? E você tem que ser honesto nesse momento. Não é aquele momento de passar a mão na cabeça, não é aquele momento de pedir para a mãe falar o que você acha que tem que mudar. É chegar para alguém assim, ó. Primeiro para com você mesmo. O que não está bom na minha vida? Você escreve. E escreve mesmo, não é só fazer na cabeça, escrever. Por que isso não está bom? Indisciplina você acha que é uma característica ou um padrão? Depende do tipo de indisciplina. Depende do tipo de disciplina. Tem gente que fala, eu tenho vontade de ler, não consigo. Eu tenho vontade de estudar e não consigo. Aí é um padrão. Como que você encaixa esse padrão? Um padrão? Aí é um padrão. Que é mais fácil de quebrar. É um pouquinho só de Sério esforço, mesmo? um Então, pouquinho... pessoal, já... Porque na verdade você começa, vamos supor, eu não consigo ler 5 minutos, 15 minutos por dia. Começa com 3. Pelo amor de Deus, quem que não tem 3 minutos para ler por dia? Aí você já começa a diferenciar quem tem vontade de mudar e quebrar o padrão e quem não tem. Porque 3 minutos por dia todo mundo tem. Aí você vai aumentando e você fala, não, olha, eu tenho meia hora por dia, então eu vou estudar tal coisa, eu vou fazer tal exercício, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Então você mede a vontade da pessoa mudar quando você chega para ela e fala, mas faz por 3 minutos. Se a pessoa começar a te dar já um monte de desculpa, você já fala para ela, mas você está me dando desculpa ou você está indo atrás da solução? Porque se você aí a pessoa já não está desculpa, disposta, não vale nem a pena. Exatamente, a gente já nem continua. Mas se você quiser a solução, eu tô te dando. 3 minutos. Aí você já sente a pessoa ali, entendeu? Muitas vezes eu fazia isso com estagiário, com funcionário. Não, 3 minutos. Não, mas escolhe. E é isso, eu comecei com poucas páginas a ler, sabia? Eu não conseguia ler, quando eu começava a ler me dava sono. Independente do horário, eu podia ter dormido 15 horas. Eu ia começar a ler e me dava sono logo depois de acordar. Eu não sei o que era, não sei, dava sono. Aí eu comecei a fazer isso. Eu assisti eu vi alguém falando sobre isso. Eu comecei por páginas. Poucas páginas, fui aumentando.
e hoje eu tenho uma quantidade X de página inegociável. Eu não posso ir dormir. Se eu não conseguir ler durante o dia, antes de dormir, eu preciso ler essa quantidade de página. E foi assim que eu comecei a estudar com disciplina. É o que você falou. Exatamente. Comecei com pouco. Você tem que dar esse primeiro passo, né? 1%. Exatamente, mas aí você teve a vontade de ir atrás. Você não ficou no, nossa, mas se eu ler só uma página, eu vou demorar 300 dias para ler um livro. Não, tá, hoje eu vou ler uma página. Amanhã eu leio duas, depois eu leio três. Então aí você já sente a pessoa. Por isso que eu É, falei, isso é legal fazer com funcionário. Quando a gente quer ver se o funcionário está empenhado, você empenhado. bota uma dessas, 3 minutos você já sabe se ele vai vestir a camisa e vai seguir com você, ou se ele vai te trazer um monte de desculpa e não vai fazer o que é O que preciso. mais acontece, né? É uma estratégia que eu usava bastante quando eu tinha empresa. Mas continuando a parte da inteligência Lista emocional, tudo lá. lista tudo. Aí depois você chega para alguém, mas sabe aquele amigo ou a companheira ou alguém que é sincerão mesmo, que doa o que doer, vai falar? Você chega para ele e fala assim: Meu, tô precisando melhorar. Aí vai falar assim: eu não vou ficar bravo com você. Não pode ficar. Não vou ficar bravo com você, não vou ficar chateado. Diz aí o que que você me acha horrível. O que que eu acho, o que que você acha que eu preciso melhorar? E aí, assim, você não leva pro lado pessoal e só anota. Sim. Só anota e vai digerindo aquilo. Você pode ficar depois uns 10 dias sem falar com a pessoa, mas leve em consideração o que ela Bloqueia no falou. Instagram, né? É, tipo, me dá 10 dias aqui, depois eu volto a falar com você. Feito isso, você já tem o start, você já tem onde você precisa começar. Então, vamos supor, com 18 anos, se você perguntasse para um amigo sincerão, ele ia falar: Cara, você precisa parar de quebrar as coisas quando o negócio te irrita. É. Você não pode descontar a tua frustração quebrando o celular na parede. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você ia ficar meio chateado na hora, ia ficar meio irritado, É mas mesmo? ia parar, beleza. Vou pensar nisso, isso já devia estar lá na minha listinha, ele falou também, então, ok, como que eu vou fazer isso? Então, eu preciso lidar, provavelmente, o teu clique para fazer isso era a frustração. Então, eu preciso aprender a lidar com frustrações. Como que eu lido com frustrações? Aí você tem opções, Caramba, que né? legal isso. É buscar a causa, né? Muitas vezes. Claro, porque se você não tiver causa, a tua mudança vai ser temporária. Daqui a pouco você está Porque é quebrando o um celular de padrão, às volta. vezes, né? Quando eu me frustro por não conseguir algo, É. nossa, é muito louco isso. Daqui a pouco E você a está quebrando própria o celular de causa do meu volta. pai e da minha mãe eram semelhantes até, só que com reações diferentes. Exatamente. Então, a hora que você pega a causa, você vai lá no fundo e você olha, beleza. Então, o meu problema, vamos supor, né? Frustração. O que que me frustra muito, que me tira do sério? Ah, é quando eu não consigo atingir um objetivo, é quando alguém me promete alguma coisa e não cumpre, é quando... Tarará. Aí você lista também. Você fala, ok, quando uma dessas coisas acontecer, eu vou analisar a minha reação e eu não vou reagir. Eu vou prestar atenção em como o meu corpo e a minha mente vai reagir. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu vou prestar atenção 5 minutos. Esses 5 minutos você dá tempo de você parar, refletir e não fazer. Você começa a quebrar. A primeira vez vai ser um martírio. Eu Sim. não vou falar que vai ser fácil. A primeira vez você vai querer quebrar 30 E celulares. é muito louco porque quando você faz esse exercício, na verdade, quando você anota isso no papel, eu acho que o primeiro passo da mudança é você tomar posse daquilo, sabe? De certa forma, falar assim, putz, realmente eu preciso melhorar aqui e principalmente a consciência. Tem muita gente que chega em mim aqui no Além do Sempre e fala, putz, eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu falo, ó, só o fato de você estar falando isso para mim já é um passo gigantesco, porque muita gente precisa mudar, sabe disso, como você falou, e não assume, né? Eu acho que o primeiro passo é assumir, depois começar Mas a sabe o perceber. interessante? Às vezes tem muita gente que chega para mim e fala assim: eu precisava de ajuda com isso, eu precisava de ajuda com aquilo, eu precisava, mas a pessoa quer transferir para mim a responsabilidade dela mudar. E eu falo para ela assim: de quem que é a responsabilidade de mudar isso? É minha ou é sua? E no teu Ah, trabalho, com certeza, tem gente que está querendo simplesmente pagar e ganhar a solução, tipo um comércio, assim, né? com certeza. Aí a pessoa entende que a responsabilidade sobre a vida dela é dela. Então, a consciência ela já tem, agora ela precisa pegar para si a responsabilidade e criar um movimento. Não adianta, eu brinco, né? Tem gente que paga 450 tipos de terapia, 450 tipos de coisa, e a pessoa fica lá. Eu falo que a vida da pessoa é uma esteira e ela tá ali correndo uma maratona. Ela vai correr a maratona inteira, só que ela não vai sair do lugar.
porque ela não puxou a responsabilidade para si. Então, vamos supor, quando você foi parar de quebrar celular, por exemplo, você pensou assim, eu preciso parar com isso. Não interessa o que meu pai fazia, não interessa o que minha mãe fazia, isso me atrapalha. Você puxou para si a sua responsabilidade e você criou um plano de ação para mudar o seu padrão. Sabe o E que é aí você louco? parou. Antes mesmo de eu saber que isso era um padrão repetitivo, porque eu não sabia dessa existência até. Eu simplesmente achava que eu era assim porque eu sou filho do meu pai, por exemplo. Então, se meu pai é assim, foi um DNA tipo, quase que científico que está dentro de mim. Uhum. E depois que eu comecei a estudar a inteligência emocional, que eu percebi que existem padrões. Então, realmente, não é uma coisa que você nasceu com aquilo, você aprendeu aquilo. E é um trabalho, foi um curso. Você já ouviu falar da LT, Leader Training? É um Não, essa eu curso não que o conheço. pessoal faz. Cada instituto chama de um jeito, mas é um É. curso que eu fiz de um final de semana, uma imersão total. Cara, e foi assim, eu não tinha nada eu nunca tinha me dedicado à inteligência emocional, e no final de semana os caras jogaram um monte de informação na minha cabeça, e foi assim, cara, nossa, o que o nosso cérebro é capaz, é um negócio fora de série, mas é uma coisa É. quase que se você conta para quem nunca participou de um treinamento, uma imersão, o pessoal acha que você tá louco até, mas você Uhum. A começa a pessoa fica reparar, até com medo, né? até com medo, você começa a reparar o quanto a tua infância afeta na tua vida adulta. Nossa, demais, 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 demais. E é muito legal porque nesses cursos, além de você se perceber, que é um ponto importante, mas você começa a criar uma empatia gigantesca ao perceber os outros, porque as pessoas se Uhum. abrem, você começa, quando eu estou sozinho aqui navegando na minha empresa e tudo mais e passando meus problemas, se você não divide isso, você acaba achando que você é o único com problema, com frustrado, com vontade de jogar tudo pro ar. Quantas vezes lá no passado eu tinha vontade de jogar tudo pro ar, um negócio que eu mesmo estava construindo, que pessoas, funcionários dependiam, famílias dependiam, e eu me sentia culpado por simplesmente pensar em jogar tudo isso pro ar. Quando eu comecei a conversar com empreendedores e vi que é um sentimento normal, porque a gente é ser humano e é normal dar vontade de, às vezes, abandonar tudo, você começa a falar, opa, peraí, eu não sou louco. Então é muito louco, quando você participa desses treinamentos, você começa a ver que as pessoas têm defeitos, sabe? Não é um mundo de Instagram como a gente está acostumado. Porque você Sim, fala, pô, sabe? que legal isso, sabe? Isso traz até uma empatia para você como líder, além de tudo. Com certeza. Sabe que esse padrão de, pô, só comigo dá errado, nossa, com os outros dá certo e tal, ele pode virar um padrão de vitimismo, né? Quando eu vejo que a pessoa tá muito nesse clique de, ah, eu sou um coitadinho, ah, só comigo que acontece, tinha que dar errado, porque é comigo, eu já falo assim, mas o universo tem tanta gente, escolheu justo você. Tadinho Mas de mirou você, né? ali, ó. É. Mas coitado, tá carregando o mundo nas costas. E a pessoa fica olhando assim, tipo, às vezes até me acho meio babaca, né? Falando, tipo, às vezes eu dou umas dessa e eu deixo a pessoa pensando. Depois, na outra semana, às vezes, ou uns 3 dias depois, a pessoa me manda uma mensagem. Nossa, fiquei pensando naquilo que você falou. Eu não sou perseguido pelo universo, todo mundo tem problema. E é mesmo. Veja só. Todo mundo tem problema. Se você achar mais desculpa para os seus problemas do que solução, eles só tendem a aumentar e a piorar. Sim. Você que dá tamanho para os seus problemas. Ele pode ser uma formiga, você transformar ele num elefante. Ele pode ser um elefante, você transformar ele numa formiga. A opção é É sua. significado, né? A opção é sua. Depende do quanto você está fortalecido emocionalmente para olhar para aquilo, voltar 3 casinhas e falar: pera, como que eu vou resolver isso? Sem surtar, sem descarregar. Tem muito casal que trabalha junto e um descarrega no outro, né? E acaba, inclusive, o relacionamento, porque os É. dois não conseguem colocar para fora. Então, assim, o teu parceiro que está com você no dia a dia, ele tem culpa dos problemas? Ele merece ter todos os problemas descarregados nele? Toda É. essa energia pesada? Não merece. Então você volta 3 casinhas e você pode desabafar com o seu parceiro de uma forma que você não descarregue tudo em cima dele. Isso é maturidade emocional, É tá no controle da situação, né? com certeza. Você sabia que ó, teve um caso, vou contar um caso que aconteceu comigo já faz uns. Acho que foi bem no comecinho, eu era empreendedor há um ano, assim. Eu estou empreendendo há 8 agora.
Eu tenho uma fábrica desde que eu comecei a empreender, a gente tinha uma fábrica. Claro que a minha fábrica começou numa garagem. Hoje é uma fábrica de verdade. Mas no começo era uma garagem. E aí, quando a gente começou a crescer, a gente deu o passo do crescimento, a garagem que a gente estava, da casa que a gente estava, não dava mais conta. E aí a gente alugou um Legal. galpãozinho bem pequenininho, que era uma pizzaria na rua de baixo. Então, o meu escritório ficava num lugar e minha fábrica na rua de baixo, o que era muito difícil controlar a equipe. E a gente ia ter uma festa de inauguração de uma linha que a gente estava lançando, ia ter vários convidados na festa e tudo mais, e a gente estava produzindo os produtos que iam estar nessa festa como mostruário. E minha fábrica demorando. Na fábrica tinham 3 pessoas na época. E eu não conseguia entender o porquê estava demorando tanto. Eis que eu desci. Quando eu desci lá, Paula, eu virei a rua assim e eu senti um cheiro de maconha. E aí eu falei, nossa, até olhei assim para ver se alguém tinha passado por ali, porque eu falei, nossa, o cara acabou de passar por causa desse cheiro. E quando eu entrei na fábrica, era de lá o cheiro. E aí eu entrei, quando eu abri o portão e já senti o cheiro, eu entrei surtado, mas surtado num nível assim, e comecei a perguntar quem era, e ninguém assumia. Cara, Paulo, com medo. eu demiti os 3. Primeiro que depois eu descobri que os 3 fumaram. Então, e eu demiti assim, sem dó. Eu demiti isso antes de uma festa, num dia anterior ao que ia acontecer. Fiquei totalmente despreparado na empresa. Eu e meu sócio, na época, precisava à noite descer para fabricar as coisas, porque a gente tinha que trabalhar no escritório durante o dia e à noite fabricar, porque a gente não tinha gente. A gente contratou novas pessoas sem treinamento e precisou treinar. Foi a pior cagada que eu fiz na minha vida. E é uma das coisas que eu mais olho para trás e lembro, porque o fato de aquele cheiro ter feito o meu ímpeto de nervoso estourar, eu tomei diversas ações, eu falei coisas além do que eu deveria como patrão, como líder, como chefe, como empresário. Poderia poderia, claro que eu teria um álibi, que foi o que eles fizeram, mas eu poderia ter tido problemas até Trabalhista. processuais, trabalhistas e tudo mais, pelo que aconteceu ali. E, cara, olhando para trás, e hoje, eu tomaria uma atitude totalmente diferente. Claro que eu não permitiria, mas permitir e surtar são coisas totalmente diferentes. Então é muito louco. Lá eu não conseguia, naquele momento, entender, mas é muito louco como a inteligência emocional nos guia como empreendedor em tudo. E é quase que obrigatório. Eu acho que todo empreendedor tinha que ter um acompanhamento emocional. Acho que todo. Eu acho que até porque é uma carga emocional pesada empreender, sabe? Com certeza. Você tem Sabe algum que programa? Você indica alguma coisa para o lado mais corporativo ou é a mesma pegada de acompanhamento? Como que funciona? na verdade, depende muito da pessoa em si, né? Então, vamos supor, eu tenho alguns escritórios advocatícios pequenos que eu presto consultoria. E tem uma delas que eu falo assim para ela: eu sei que ela é estourada. Antes de você Você já xingar concorda, né? qualquer pessoa, você me liga. Eu juro que eu faço isso. Antes de você xingar qualquer pessoa, e se eu não puder atender, você me manda um áudio. Gente, tem dias que ela me manda áudio gritando, mas ela Nossa. não gritou com a estagiária, ela não gritou com a moça do café, ela não gritou com ninguém. Os meus áudios, eu até o celular bem longe. Você Mas acaba sendo o filtro dela, né? não, eu falo, eu prefiro, porque eu sei como lidar com isso, do Sim. que você surtar com a tua estagiária, ela pegar as coisinhas dela e falar, se vira. Que É. daí eu quero ver o bicho pegar. E Chave é mesmo. estagiária do dia para noite, fazer prazo do dia para noite. Então eu falo, antes disso, você me liga. Do mesmo jeito tem uma outra cliente minha que gosta muito de comprar parcelado. E eu falei a mesma coisa para ela. Antes de você fazer qualquer compra parcelada na sua vida, você lembra que eu existo e me liga. Que daí já passou à vontade. E eu vejo mensagem ali, ó, já sei que ela. Ah, estou pensando em comprar qualquer coisa. Dá 3 segundos, já desisti. E é muito Então, louco isso, né? Porque realmente, a é, maioria das pessoas que compram por compulsão assim, se a pessoa passa alguns minutos daquele ato, ela desiste. passa, passa. A mesma coisa quem quer brigar com alguém. A hora que ela consegue descontar em outro lugar, ela passa. Ela consegue olhar para a pessoa e simplesmente passa reto.
Então, para empreendedor, na verdade, eu acho que uma estratégia é assim, ter um mentor, um coaching, o que achar melhor, que seja o teu ponto de apoio, aquela pessoa que você possa gritar, surtar, se precisar, e aquela pessoa não vai levar para o lado pessoal. Tem muita gente que fala assim, ah, mas mentoria, coaching e tal. Gente, isso salva as pessoas de cada enrascada, porque só de certeza, às vezes, para quem ligar para trocar uma ideia, você já resolveu metade do seu problema. Sim. Porque a pessoa te faz enxergar o problema de fora. Ou te tira do problema, porque antes de você fazer alguma coisa para gerar um problema, você teve que parar, É. ligar, falar tudo. Aí você já, não, já deu, já passou a vontade de fechar a empresa, já passou a vontade de mandar todo mundo embora, já É passou a mesmo. vontade. Então, uma dica é realmente essa, tipo, beleza, se você não tem alguém, pense em formas de você tirar a tua mente daquilo naquele momento. Então, você entrou, sentiu o cheiro. Cara, sai, dá 3 passos para trás, olha para o teto, respira um ar puro, pensa 5 minutos e daí É. sim você chega, ó, o que está acontecendo? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Ok, a gente tem um evento, depois desse evento a gente vai A gente vai conversar. trocar ideia. Exato. E é muito Depois louco desse isso. evento, eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Agora eu não vou nem pensar nisso. E aí você segue. E é muito legal também, porque assim, uma coisa que a nossa empresa melhorou bastante há 3 anos atrás, quando a Raíssa, que é minha esposa, ela veio para a sociedade. E ela é o contraponto da nossa, assim, eu sou o contraponto dela e vice-versa. É uma pessoa muito pé no chão, uma pessoa que para tomar uma decisão ela pensa 10 mil vezes. E muitas vezes eu sou um cara que quando eu vejo uma oportunidade, eu vou dando corda para essa oportunidade. A tua Eu tenho, dominância deve ser alta e a cautela dela deve ser alta, e vocês se equilibram. e cara, a gente se equilibra demais, assim. Mas isso acontece, eu acho que ela sozinha na empresa, ela seria uma pessoa, uma empresa muito cautelosa a ponto de não inovar, e eu sozinho na empresa seria puramente inovação e muitas vezes deixaria o que a gente estivesse conquistando para trás. E é muito louco isso. Eu acho muito bacana até essa análise que você falou para sócios. É muito legal. Esses dias eu fiz no escritório que tem 7 sócios. Gente, foi Caramba. muito legal. Porque assim, cada um tem um padrão. Então tem o que é mais dominante, o que precisa de mais estabilidade, o que precisa de mais cautela, o que tem um motivador econômico mais alto, o que tem um motivador teórico. Então, a hora que você pega 7 sócios e desvenda um para o outro, é um negócio que fala assim. Inclusive, tem uma parte do meu teste que eu brinco que é para você tirar xerox e sair dando cópia, que é como conversar com você. Exatamente como que você aceita a conversa e como não conversar. Então, se eu começar, Esse teste traz isso? traz isso. É mesmo, que legal. Uhum. Aí ele tem lá como não conversar com você. Se alguém começar a conversa com alguma daquelas formas com você, você provavelmente já vai bloquear. E a tua resposta já vai ser não. Se ela falar do outro jeito, por mais que seja algo que de primeira você não aceitaria, você vai pensar. Então eu brinquei essa página, eu tiro a cópia e dá para o estagiário, dá para o sócio, cola na geladeira em casa. Sim. Quando começar a brigar, vai lá olhar a página. Como Como que que a gente fala vai comigo? como que a gente conversa? E em sócios ou casais é legal porque às vezes uma das formas se encontram. Então as pessoas falam assim, vamos conversar desta forma. Então, porque aqui a gente se encontra, aqui a gente se equilibra. Você Aqui não encontra a existe, ponte, né? exatamente, aqui não existe o fiasco, aqui não existe vai. Aí a pessoa se encontra ali e vai. Então é muito legal fazer com um monte de sócio, fazer com marido e mulher. Teve um casal que eu fiz esses dias também que no final a mulher olhou para mim e falou assim: gente, meu casamento estava pesado e a culpa é minha, eu nem sabia. Nossa, que Eu legal. fiz tipo, como assim? O E ela marido não, saiu não, comemorando, pulando. eu não tinha ciência de 80% do que você me contou aqui. Eu não sabia que eu era assim, porque as pessoas não têm consciência sobre elas mesmas. É. Então veja como é legal pegar e fazer marido, mulher, vários sócios. Eu consigo compor todo mundo. Inclusive, para esse escritório, eu vou apresentar, acho que é quarta-feira, o relatório de todos eles juntos. Eu já fiz todos os individuais, a gente já meio conversou, mas a gente marcou quarta-feira um para fechar assim com todo mundo. Legal. É muito legal, porque daí a gente vê certinho, tipo, o que um irrita o outro, o que um enlouquece o outro. Aí você chega e fala assim: não adianta você simplesmente falar para essa pessoa aqui, por exemplo,
Faz o prazo da apelação X. A pessoa vai ficar olhando pra sua cara, porque ela precisa que você fale assim, faz o prazo da apelação X, atacando tal e tal tópico, de tal e tal forma, pega tal modelo. Aí a pessoa vai. Se você falar só o começo, a pessoa vai ficar 3 horas só pensando o que Você você quer que mapeia, ela né? faça. Você Eu mapeia. mapeio tudo. O, Paula, a Marli tá perguntando qual é a ferramenta que você usa. Você falou no comecinho, mas ADV repete aí. Index. ADV Index? ADV Index. E quais Que é são os da MM perfis? Metrics Brasil. Existem alguns perfis pré-estabelecidos ou são vários e vários? O primeiro gráfico ele mostra os perfis comportamentais, que é o dominante, a cautela, o estável e o influente. Aí depois a gente tem 7 motivadores. E depois a gente tem uma parte que pega o nosso inconsciente, que é o porquê a gente faz as coisas. Então pega até o nosso grau de autoconhecimento, como que a gente lida com nós mesmos, o nosso grau de autodireção, se a gente sabe para onde a gente quer ir ou se a gente está em dúvida. Também Caramba, pega legal. como que a gente lida com os outros. Então, como que é o nosso grau de empatia, nosso grau de liderança. É um dos gráficos mais completos que tem no mercado. Que show, show. E, Paula, eu coloquei aqui uma síndrome que o pessoal tem bastante, e principalmente quando as pessoas estão crescendo profissionalmente, ou Síndrome do quando, impostor? né? É essa aí mesmo. É uma coisa que eu vejo muito, 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 muito. E tem uma síndrome que eu coloquei esse nome, não sei nem se existe isso, não sou estudado nessa área e tudo mais, mas eu falo que é a síndrome da produtividade. Foi até uma pergunta que teve foi sábado ou domingo. O cara perguntou assim, como você consegue ficar feliz no domingo? Porque eu me sinto culpado. O fato do empreendedor não estar trabalhando no domingo, ao invés de ele conseguir descansar, relaxar, assistir um Netflix, ele se sente culpado por não estar produzindo. Então são duas síndromes assim que eu vejo bastante. Eu não sei se essa síndrome do impostor, mas normalmente a síndrome do impostor, eu não tenho certeza, tá? Mas de novo, tudo que a gente está falando aqui são as nossas percepções. Uhum. Normalmente a síndrome do impostor, Paula, são mulheres que vêm falar comigo que eu identifico. Tem um padrão repetitivo por gênero ou não? Ou Não. não? A síndrome do impostor pode pegar qualquer pessoa. A mulher, ela pode ser um pouco mais falante nesse ponto. Então, ela expõe mais Talvez porque ela ela se expõe sente mais. daquela forma. O homem, ele omite mais. Ele fica Mas, mais, o ego dele bloqueia talvez ele expor esse ponto. exatamente. Tem um livro daquela Brené Brown que fala sobre vulnerabilidade. E ela pega muito nessa parte da síndrome de impostor. E ela, inclusive, coloca que ela recebe muito e-mail de muitos homens reclamando que ela fala mais para o público feminino e que eles Caramba. também sofrem muito dessa síndrome. Mas a síndrome do impostor basicamente é assim. Então, vamos supor, você tem uma Explica para o empresa. pessoal aí, para eles saberem. Você tem uma empresa. A tua empresa está bem enquadrada, está bem definida, está indo bem e tal. Você fica sempre quando você vai dormir, ou você fica pensando com você assim, quando que vão me descobrir? Quando que vão descobrir que eu sou uma fraude? Quando que vão descobrir que eu não sei nada disso? Quando que eu vou perder todos os meus clientes? Quando que minha mulher vai descobrir que eu não sei tudo que ela acha que eu sei? Entendeu? Você fica naquela neura de ser descoberto. Então, às vezes, você é super inteligente e fica assim, gente, essa pessoa não sabe o que ela tá Você, falando, eu você não inventa sei um nada. produto, aí você chega na tua equipe e fala, meu, todo mundo vai amar esse produto. Você não tem certeza, mas você vende isso. Aí as pessoas acreditam. Aí você vai para o mercado, com todo mundo acreditando, e as pessoas começam a gostar do produto. E você acha que é você que está influenciando as pessoas. E que no final das contas, você só está descobrindo um jeito diferente de fazer as coisas e tudo mais. Você acha que você é uma fraude por conta disso, né? Você acha que é Porque uma você fraude? não é merecedor por conta daquilo. É meio doido isso, né? Exatamente. E é Ou comum, alguém. né? É super comum. Ou alguém chega e fala assim pra você: nossa, que sensacional esse vidro aqui. Imagina, isso aí é padrão de mercado. Você se menospreza. Não, isso aí é uma porcaria. Imagina. Nossa, como é sensacional o seu trabalho. Capaz, tem tanta gente que faz melhor. Eu vi aqui, Nossa, eu ó. sou horrível. E tem muita gente que faz isso, né? Quando a pessoa recebe um elogio, ela se menospreza para justificar que aquele elogio é falso. Ah, é É a louco, síndrome do né? impostor. É a síndrome do impostor. Tem um podcast daquela psicóloga Pamela Magalhães que ela fala só de síndrome do impostor. Qual é É o nome dela? ótimo. Pamela Magalhães? Pamela Magalhães.
Depois eu vou Ela ler. fala só sobre a síndrome do impostor. Ela dá vários exemplos muito engraçados, assim, até sobre a síndrome do impostor. Bem essa questão, assim. Nossa, tipo, ela até falou que o podcast dela é o mais ouvido, mas, nossa, deve ter sido algum equívoco isso aí. Alguém fez errado, assim, Será? Cat. Alguém não Aconteceu alguma soube. coisa errada no Spotify, colocaram os números a mais lá. É muito louco isso. Exatamente. Então a pessoa sempre está achando que é uma fraude. Essa de você estar sempre se sentindo culpado de não trabalhar de domingo e tal, existe uma neura e uma obsessão por trabalhar 24 horas que eu não sei quem que inventou, mas é uma obsessão que ela realmente deixa o emocional das pessoas abalado. Então, tem gente que trabalha 24 horas por dia, literalmente, não vê o filho, não vê a esposa, não vê nada e fala assim, não, mas eu tinha que trabalhar 36. Aí você fala, mas o dia tem só 24. É. Aí você fala assim, não, mas eu preciso trabalhar 36 horas, porque você não está entendendo o meu dia. Eu falo assim, não estou entendendo sua desorganização mesmo. E é mesmo. Porque geralmente é desorganização. A pessoa não sabe o que ela tem que fazer, ela não se organiza, ela não coloca metas, ela não estipula prioridades e ela fica naquela loucura que, meu filho, pode dar um dia de 48 horas para ela, ela não vai fazer e ela Não ainda vai vai conseguir. ficar louca achando que ela precisava trabalhar 72 e por aí vai. Então é do tipo, não, tá precisando um pouquinho mais de organização mesmo, um pouquinho mais de saber a prioridade, saber o foco. Eu sempre brinco porque quando eu tinha a empresa de importação, eu ainda cuidava de uma carteira de 1.700 processos, mais ou menos. E viajava o mundo afora para a empresa de importação e dava conta, revisava peça. Eu falo que eu revisava prazo dentro de avião, dentro de carro, onde eu estava revisando. E Ia eu buscar dava navio no meio conta do mar. dava um jeito. E eu dava conta de fazer tudo e domingo eu dormia. E eu falo, gente, Mas é mesmo. se E é domingo eu organização mesmo. dormia, é organização pura. Porque ainda mais quando a gente está empreendendo, o que acontece? É normal, Paula, pelo menos eu vivi isso muito na pele. Eu comecei a empreender sem grana, né? Eu tinha um dinheiro guardado na época que eu era CLT, consegui juntar, coloquei todo na empresa, só que eu não tinha dinheiro para contratar várias pessoas, vários setores, e eu tinha essa demanda. Então eu era o RH, eu era o financeiro, eu era comercial, muitas vezes descia para a fábrica, ajudava, então você tem que se desdobrar. E pelo menos durante 2 anos da minha vida, eu trabalhei de domingo a domingo real, assim. E trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite, às vezes virava. Quantas vezes já dormi na empresa? E a empresa era longe da minha casa. Até por conta disso, muitas vezes eu preferia dormir na empresa. E o que começou a acontecer? Eu, de certa forma, até ganhei uma velocidade naquele comecinho, mas eu comecei a perceber em determinado momento que eu fiquei viciado nesse tempo de trabalho. Muito tempo antes eu já poderia ter cortado, só que eu me sentia culpado em cortar, porque a partir do momento que eu me desse o domingo de presente, eu não estaria mais a fim de crescer na vida. Foi um trabalho que eu precisei desconstruir na minha mente para eu ganhar o domingo de presente. Uhum. E quando eu ficava sentado assistindo TV no domingo, eu me sentia culpado. Então eu vejo muito. Eu vivo na pele, eu sinto na pele, eu senti na pele o que essas pessoas dizem, sabe? Mas é isso, é o que você falou, é organização. É É organização, porque a gente organização sempre e vai ter coisa para fazer. merecimento. Porque às vezes você vai fazer assim, né? Vamos supor, você vai falar para alguém lá, não, domingo eu dormi. A pessoa vai falar, como domingo você dormiu? Porque eu. Aí você vai falar assim, nossa, que lixo que eu sou, a pessoa tá lá toda ferrada e eu tô aqui dormindo domingo. Né? Ah, que bom, teu sono tá em dia? Para você ter um emocional bom, você não precisa ter o sono reparador. Se você passar por uma situação de estresse, de pressão, você vai ter muito mais assertividade do que aquele que está trabalhando domingo a domingo. Exato. E é mesmo. É mesmo. Porque existe um negócio que quando a gente coloca a emoção na jogada, quando a gente não consegue parar, voltar às 3 casinhas e pensar, a gente não vai tomar uma boa decisão, a gente vai meter o pé pelas mãos. E quanto mais cansada a nossa cabeça tiver, mais difícil é tomar uma decisão assertiva. Pode reparar, geralmente quem fala trabalho de domingo a domingo, ele tá mais errando do que acertando, porque sequer tá conseguindo pensar. Total. As pessoas precisam entender da necessidade do sono. Então não adianta você ficar 24 horas trabalhando, 1 hora você vai bugar, 1 hora não vai conseguir prestar atenção. E buga real, a sua saúde vai embora. Os seus relacionamentos em geral vão embora muitas vezes, né? Porque a pessoa deixa tudo para trás e só foca em uma coisa. E
E o que é louco, se você deixa tudo para trás e foca só em uma coisa, esse lugar que você está focando deveria crescer, muitas vezes não acontece, porque você está fazendo tudo errado. É o que você É falou. o que eu Então, brinco da esteira. Tá lá fazendo uma maratona na esteira. Vai chegar onde? Conta pra exatamente. mim. É. Lugar nenhum. Eu sou uma pessoa desorganizada por natureza, e aí eu comecei a criar hacks para melhorar a minha organização, e eu sou ruim de memória também. Então, o que eu fazia? Se eu marcasse uma reunião com você, eu falava, Paula, fechou amanhã, 2 horas da tarde, eu agendo daqui a pouco. Eu esquecia de agendar daqui a pouco, esquecia de agendar, esquecia de ir para a reunião. Eu comecei a criar um hack de tudo que eu fosse fazer, eu anotava num caderno. E aí, agora, de um ano para cá, eu migrei essas minhas anotações num papel para online. Hoje eu me organizo através de um sistema, que é a minha agenda. Tudo que eu preciso fazer, eu coloco lá. Porque é o jeito certo. Muitas vezes eu falo, hoje eu vou ter que ficar até mais tarde, porque eu estou na correria. Sabe quando você está acelerado? E quando eu Sim. vou lá na agenda, eu olho e falo, não, isso aqui pode ser amanhã, isso aqui não é urgente, isso aqui é tal coisa. Aí eu falo, olha que louco. Às vezes a nossa mente, sabe? A Fica nossa trabalhando, mente fica mente muito trabalhando. pra gente. E aí quando você olha, quando você tira o print da tua vida, o que você tem para fazer, você fala, nossa, nada é urgente, nada é para hoje. Então eu vou embora, eu vou descansar, eu vou assistir uma TV, eu vou comer um prato gostoso, eu vou num restaurante num dia de semana, coisa que o empreendedor não faz. É aquilo que você falou, é organização, pura organização. E saber colocar prioridades. Esses dias eu fiz análise comportamental, até foi com uma advogada. E eu vi lá que na análise comportamental também aparece quando a pessoa não sabe elencar prioridades. E eu falei para ela, você tem dificuldade de elencar prioridades. Daí ela falou assim, tem, tudo para mim é para ontem. Aí eu falei assim, tem coisa que não é para ontem, tem coisa que é para daqui 10 dias, tem coisa que é para daqui 15. Então você vai ter que começar a numerar na tua agenda 1, 2, 3, 4, qual que é a prioridade daquilo. Ou escrever de caneta vermelho, que é urgente, escrever de azul, que não é tanto, escrever de verde, que é lá para frente. Porque você precisa entender que nem tudo é para ontem, senão você fica naquela afobação, naquele Exato. nervosismo, e a gente volta naquela besteira, você não vai nem para frente nem para trás, quando faz os negócios ficar tudo corrido, porque você não sabe E o que às está. vezes o que a pessoa não te entregou, que poderia ser para daqui 3 dias, ela não te entrega hoje, você fica mal com isso, você sofre porque a pessoa não te entregou, no final você estressa a pessoa, estressa a si próprio e não vai a lugar nenhum. E sabe o que é mais legal também? Eu tenho alguns clientes que eu atendo muito construção civil, eu atendo muito arquitetura. Eu tenho alguns clientes que são frequentes nossos que tudo para aquela pessoa é urgente, tudo, 100%. O que é urgente e o que não é. E você, conforme o tempo você vai trabalhando com a pessoa, você vai identificando esse padrão na pessoa. Tudo é urgente, tudo é urgente, tudo é urgente. E aí a pessoa que tudo pede urgente, os outros passam a tratar tudo como não urgente. Porque a Sim. pessoa não tem nenhuma priorização. Então, você como gestor, como empreendedor, como líder, qualquer coisa que você está tocando, quando você não tem o seu próprio controle emocional para definir quais são as prioridades, você começa estressando muito a equipe, e em determinado momento a equipe passa a não tratar nada como urgência. E E geralmente isso quem ferra tem tudo. dificuldade em elencar prioridades é a pessoa que tem dificuldade de falar não. É mesmo? Tem essa ligação? Sim. Porque como que eu vou dizer não para o meu cliente? Se meu cliente me pedir para amanhã, eu vou ter que dar um jeito de conseguir isso para amanhã. Cara, mas isso pode ser feito daqui 10 dias. Não, mas o cliente me pediu para amanhã. Aí liga outra pessoa, pede outra coisa. Você também não consegue falar não. Aí você vai naquilo, é meio que uma dificuldade, uma necessidade de ser aceito, uma necessidade de fazer parte, uma necessidade de não dizer não. Então eu não digo não, eu não imponho limites. A partir do momento quando eu imponho limites, eu não tenho prioridades. E aí vira bagunça. É. Se a pessoa aprender a falar não, ou só tipo assim, olha, hoje eu não posso, mas daqui 2 dias dá. A pessoa não vai deixar de gostar de você, não vai deixar de te Total. contratar, não vai deixar de nada por causa de 2 dias. Ou se a pessoa for realmente um negócio urgente, fala, olha, sei lá, box aqui quebrou, não sei, alguma coisa urgente. Negócio da sacada, olha, realmente é urgente. Ah, não, então peraí, explica direito esse negócio. Ah, quebrou o vidro da sacada, eu tenho criança em casa, estou com medo que a criança caia. Cara, prioridade número Aí 1, sim, sim. total. Acelera a produção, faz, corre. Agora, olha, é um bloco no apartamento que eu vou mudar para daqui 3 anos. E às vezes Ah, essa faz pessoa tá favor. impondo urgência em você, porque ela está simplesmente não sabendo organizar a vida própria, né? Então ela Porque acaba ela transferindo está, isso para você. ela está ansiosa com o que ela está vivendo, ela te joga a responsabilidade pelo que ela está E a batata passando. quente vem e se aceita.
Exatamente. Aí você fala assim, ah, vamos negociar esse prazo? Ô, Mas e o Paulo, medo de falar não? pessoas que não sabem falar não sofrem muito. E eu tenho uma analogia que eu uso bastante, não sei também nem se é a melhor delas, mas eu falo a diferença de você ser bom e você ser do bem. Né? Que quando você é do bem, você não deixa de ser bom. Só que quando você é bom, é horrível, porque todo mundo, você é muito bonzinho, aquele negócio. E aí tudo que as pessoas colocam os próprios anseios na tua frente, muitas vezes à frente até dos seus próprios, e você sem zero amor próprio ou com amor próprio que apesar de ter, você não consegue impor limites, você coloca o interesse alheio na frente dos seus. Eu vejo isso na minha empresa, algumas pessoas com extremamente perfil técnico bom, pessoas com um potencial gigante de gerenciamento, o fato de não saber não, de não saber falar não, impedem dessa pessoa crescer demais. Mas assim, é um exercício que a gente tem feito com essas pessoas, mas que é muito difícil quebrar isso. O que você recomenda para essa pessoa? A gente tem mais 4 minutos. O que você recomenda? Vamos encerrar assim e depois a gente já se despede. Mas pensando nessas pessoas que não conseguem falar não de jeito nenhum, não sabe falar não para parente, para amigo, para funcionário, para chefe, para cliente. Qual é a luz no fim do túnel para essa pessoa? Olha, o primeiro passo, na verdade, é entender o porquê que ela não consegue falar não. Qual que é o medo dela? O medo dela não ser amada, o medo dela não ser mandada embora. Qual que é o maior medo dessa pessoa? Depois, se for possível, fazer uma análise comportamental, um trabalho até talvez dependendo do tipo de medo, do tipo de trauma, com um psicólogo, fazer um trabalho realmente de autoconhecimento, porque não é razoável você não poder falar não. A pessoa vive se martirizando com aquilo. Então ela precisa buscar Exato. ajuda. Muitas vezes, às vezes eu já peguei análise comportamental e no último gráfico a minha análise comportamental me mostra, inclusive, se a pessoa está em depressão ou não. Eu já encaminhei duas para psicóloga. Eu Caramba, falei, que louco olha, isso. eu nem pego o seu caso é psicóloga, nem relo, porque aqui você está num degrau muito baixo de autoconhecimento e de autocontrole. Então, isso não se resolve com coach, isso não se resolve com análise comportamental, isso se resolve com análise. Então, a partir de análise comportamental, se você fizer com uma pessoa séria, que sabe o que está fazendo e tem uma boa ferramenta em mãos, ela consegue até te dizer, olha, eu consigo resolver o teu problema ou não, vai para o lado de lá, porque o teu caso precisa de uma atenção mais drástica. Mas o primeiro passo é a pessoa que precisa reconhecer que aquilo não está fazendo bem para ela e ir atrás em busca de Porque algo que solucione o seu problema. essas pessoas são tão boazinhas que elas, quando você fala, meu, você precisa colocar você na frente, a pessoa, não, mas tadinha, eu fui lá ajudar. A pessoa não consegue nem reconhecer. Aí você fala assim para ela, você está feliz? É. Você está satisfeito com a sua vida? E é muito louco porque algumas pessoas podem até responder que sim, porque A ela não cara consegue. entrega. A Isso é cara verdade. entrega. A pessoa pode falar que sim da boca para fora, a cara É. não esconde. Ela tá até nesse momento, apesar de sentir, não falando o que ela pensa, né? Meio doido isso, né? A cara não esconde, aquele olhinho que enche de lágrimas, assim, ó, e a pessoa fala, tô super feliz. Então Você tá fala, tranquilo. aí você fala, se quiser Mas, meu, conversar comigo depois no particular, a gente conversa. me chama. Olha lá, cara, acabou de entrar um reloginho aqui, falta 1 minuto e meio. 1 hora passou, putz, Voando. no estalar de dedos. Como eu te falei, eu comecei eu nem sei como eu conheci o teu perfil, não sei como que eu cheguei no teu perfil, Eu mas eu acho que eu comecei a que acompanhar comecei a teus te posts e tudo seguir, mais. acabei te marcando, sei lá. Ah, é? Eu E acho que aí eu sim. falei, nossa, cara, o conteúdo que a Paula produz, pessoal, é muito bom. Muito bom. Então, Paula, além de tudo, eu queria te parabenizar, porque o teu perfil é muito, muito bom mesmo. Obrigada, Então, o pessoal obrigada mesmo. que tá aí, sigam a Paula, tem um puta de um conteúdo sensacional mesmo. Paula, obrigado por aceitar o convite. Eu que E agradeço. os últimos 50 segundos eu vou deixar para você dar um recado pro pessoal aí, o que você achar melhor. Bom, então praticamente o que a gente falou a live inteira, né? Assumam para vocês a responsabilidade de mudar, de colocar os parâmetros, tenham autoconhecimento, principalmente quem for empreendedor, para melhorar a gestão, melhorar tudo da empresa, é fundamental. Não adianta fugir, não adianta achar que é mimimi, porque não é. Não é? E se alguém precisar de análise comportamental, conversar, trocar uma ideia, estou à disposição. Sucesso. Paula, muitíssimo obrigado. Eu que Vamos marcar agradeço de outra, tem novo, muito assunto marcaremos. nessa seara aí.
A gente marca outra. Sigam a Paula. Vai ser um prazer aí a gente continuar compartilhando esses conteúdos. E sucesso, Paula. Obrigado, viu? Obrigada, querido. Com certeza ajudou muita gente. Tchau, valeu, Paula. Tchau, tchau.